Salve, salve! Estamos de volta, mais um programa aqui, Perguntas e Respostas. Feliz com essa contribuição e com esse posicionamento dos estudantes, que alguns no privado, outros aí na internet têm compartilhado suas respostas, suas opiniões, têm entendido a proposta do programa. Para quem não conhece, está pegando hoje o segundo programa, o objetivo desse programa, na verdade, não é ensinar a cultura racional, mas que nós, cada um de nós, possamos questionar, avaliar o quanto nós entendemos do livro Universo em Desencanto. A cultura racional ela é magnífica, complexa, aparentemente rasa, mas à medida que você vai caminhando nessas águas, você vê que ela é profunda e você vai entendendo que os capítulos não são tão óbvios e não são tão diretos. As entrelinhas falam muito mais do que a própria frase, às vezes, o capítulo, o parágrafo. Eu poderia dar alguns exemplos, por exemplo, quando ele fala no capítulo eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça o assunto, ele diz a maior decepção da humanidade. Então ali tem uma entrelinha muito, muito profunda. Quando ele fala o Messias JC, é uma entrelinha muito profunda. Então as coisas não são tão óbvias às vezes, né? Às vezes eu achei há pouco tempo o assunto sobre o emissário do dono do livro, eu fiquei surpreso depois de tantos anos estudando a obra Universo em Desencanto. Eu não havia percebido que existem emissários no astral inferior, no astral superior, no mundo racional e no plano terreno, de acordo com o racional superior, com o autor do livro Universo em Desencanto. Então você vê que a gente está sempre aprendendo. Então não há aquele que saiba mais ou menos, aquele que seja melhor ou pior, aquele que seja maior ou menor, aquele que seja mais importante ou menos importante. Somos todos estudantes do livro Universo em Desencanto. Esse livro ele existe porque ele traz o conhecimento racional, e por ser um conhecimento é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e para que você possa aprender. Esse aprendizado é através do estudo, e o estudo é a segunda etapa dessa caminhada, nesse processo de mudança, porque não é só sabendo que implica a mudança, sabendo implica a responsabilidade, sabendo aumenta a responsabilidade. Então, nesse conhecimento do racional superior, e eu peço licença aqui ao racional superior e ao mundo racional para falar do conhecimento que pertence a eles, peço licença ao astral superior para falar do conhecimento apresentado por eles. E é importante que a gente entenda que o conhecimento é o segundo, passo dessa caminhada, longa caminhada. A primeira é a leitura diária, a segunda é o estudo, é o conhecimento, a terceira é o entendimento e o sentimento e o reconhecimento das coisas como são, e o quarto é a mudança, porque já há o entendimento, já há o reconhecimento e há a necessidade da mudança. E esses assuntos, eles não são, eles até poderiam ser, em alguns assuntos, em alguns ângulos, poderiam ser, na verdade, antecipados, né? Eu poderia fazer antes de entender, eu poderia já ser um ser humano bom antes mesmo de entender o motivo de ser bom, eu poderia ser um ser humano respeitoso antes mesmo de entender a origem do respeito, eu poderia ser um irmão fraterno e amparar todos aqueles que concordam ou discordam da minha opinião, antes mesmo de entender o que é fraternidade, o que é irmandade. Então,
Eu poderia sim antecipar e pular essa etapa do conhecimento e já partir para a prática e para o sentimento do amor, da compaixão, do respeito, da fraternidade, da caridade, da lealdade, da simplicidade. Então esses valores humanos, eles não são valores racionais no sentido de só o racional ou estudante racional ou estudante da cultura racional que detém esses valores. Mas na verdade os valores humanos, eles são diferenciados nesse processo de evolução, nesse processo da nossa história, da nossa composição, da formação dos corpos racionais, da quantidade de energia racional, daqueles que perderam mais ou menos virtudes, dos deformados, e tem tantos aspectos a serem avaliados no ponto de vista do consciente, do subconsciente, do inconsciente, no ponto de vista astrológico, da influência dos planetas, dos astros, no ponto de vista energético, na influência dos habitantes do astral térreo, do astral inferior. Então essas variáveis elas acabam influenciando essa personalidade, essa composição, essa natureza desse ser humano que já nasceu refinado, evoluído, dentro da fase racional. Ele detém essas características básicas de sentimento e de prática, mas não de conhecimento e de causa. Então, eu não diria que essa caminhada seja necessariamente importante que fosse nessa etapa assim, de ler, estudar, sentir, praticar, mas eu acho que faz parte do processo no geral da mudança do ser humano, da nossa mudança. Então é necessário que nós, cada um de nós, pudéssemos reavaliar a nossa caminhada, a nossa jornada e não a jornada do próximo. É óbvio que o próximo é a referência para a nossa vida, para o erro e para o acerto, para o doce e para o salgado, para o grande e o pequeno. É preciso que a gente entenda essas diferenças e através das diferenças a nossa evolução ela acontece. Através das guerras as evoluções acontecem, através da fome, da dor, do sofrimento as evoluções acontecem. Então nem sempre só o conhecimento traz o progresso. Às vezes é necessária a experiência, a prática, a dor, para que você entenda o sentido das coisas. É preciso sentir a fome para entender a fome. E alguém que teve uma vida inteira, de uma vida sem passar por esses excessos, talvez não tivesse a profundidade, o amadurecimento e o entendimento do que é viver ou do que é ser. Ele pode imaginar um cenário, por exemplo, de uma pessoa extremamente rica, imaginar o que seria ser extremamente pobre. Ele poderia imaginar o que seria passar fome, mas ele não tem aquela experiência. Então, nesse exemplo bem raso, bem pequeno, a experiência de viver e de ser e de praticar é absolutamente diferente de entender. Então, eu acho que quando a gente fala de um conhecimento tão magnífico, que basta ler o livro para dizer que você faz parte da comunidade racional, ela acaba caindo em alguns outros aspectos que o racional superior, o autor, nos pede. Primeiro, o entendimento do conteúdo. Segundo, estar preparado para falar sobre aquilo que você sabe e principalmente se preparar e trabalhar em cima daquilo que você não é tão bom ou não sabe. E a gente só descobre isso quando é exposto a uma condição de uma conferência, um podcast, uma entrevista, uma divulgação de rua. E a gente tem essa tendência a misturar os assuntos e talvez trazer a nossa própria experiência, o que é óbvio para as nossas explicações. Então quem tem um fundamento cristão traz um argumento cristão, quem tem um fundamento espírita traz um argumento espírita, e de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua evolução espiritual, você acaba apresentando esses fatos, esses argumentos na sua forma de ver, na sua forma de entender, e não na forma verdadeiramente que está escrita no livro Universo em Desencanto. Então eu poderia dizer que o sofrimento faz parte da sua vida e da sua evolução espiritual. E a grande questão é aonde está isso no livro e como foi apresentado e qual é o argumento correto para que eu possa sustentar o meu argumento e a minha resposta.
Quando eu digo que existem habitantes que são chamados de emissários no astral inferior, no astral superior e no mundo racional, e na Terra, isso muda completamente o conceito e o contexto da ideia de que existem emissários que acompanham o livro, porque isso supõe-se que são emissários do mundo racional, emissários enviados pelo racional superior. Então, essa visão e esse exemplo, na verdade, é para entender que o que é mais importante não é a minha opinião, mas é o que o autor nos propõe, é o texto. Então, quando eu faço uma leitura, por exemplo, do primeiro volume da obra, depois de conhecer a obra, a réplica e a tréplica, depois de muitos anos, eu revejo que alguns assuntos são bem mais profundos se você conhece o livro. E se você pega o livro pela primeira vez, a sua visão e o seu entendimento é absurdamente diferente. Eu hoje fiz uma leitura, porque a gente está fazendo um trabalho de tradução e, óbvio, de revisão, quando vai escrever alguma coisa, e para escrever alguma coisa tem que ser baseada no texto. Então, quando a gente faz esse estudo e faz uma leitura baseada em tradução, a gente fica buscando as palavras mais próximas para que possa explicar aquilo que se está lendo, é muito mais interessante, porque quando você passa o olho rapidamente na leitura, você entende o contexto da frase, mas quando você passa o olho na palavra e não na frase, porque nós não temos esse hábito, você passa a entender a importância das palavras usadas. Então, eu acho super importante, eu acho super relevante que todas essas etapas estejam muito bem argumentadas, preparadas, solidificadas. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente estuda, mais a gente melhora como ser humano. Mas necessariamente o conhecimento não é prática, então isso não significa que ao saber que alguma coisa seja errada, significa que eu vá parar de fazer essa coisa errada. Eu, por exemplo, como ser humano extremamente limitado que sou, porque sou, eu acredito que de tudo que eu sei e de tudo que eu deveria fazer e de tudo que eu faço, as variáveis são absurdamente distintas. Eu deveria ser X, mas eu sou Y. Eu deveria fazer A, mas faço B. E aí é nesse entendimento e nessa reflexão do meu conhecimento racional e das coisas que são verdadeiramente racionais e do que é certo e do que é errado, é que eu me questiono por que é que eu faço. E eu vejo em algumas explicações do racional superior, por exemplo, quando ele fala que não ajuda, e explica o porquê que não ajuda, porque ele não compactuaria com o erro do próximo. Se ele estivesse ajudando, ele estaria compactuando com o erro. Eu vejo que o processo de aprendizado, o processo de entendimento do estudante, ele precisa passar por um período, por um ciclo, e nesse ciclo ele faça essa análise constante do que é certo e do que é errado. Então, se eu percebo que a linha racional e a linha irracional literalmente, como está escrita, me aponta união, paz e amor, e eu me questiono por que naquele momento eu não sou paz, ou naquele outro momento eu não sou união, ou naquele outro momento eu não sou amor. Os momentos que eu entro em cólera, ou que eu entro em ódio, ou que eu sinto raiva, eu teria muito mais, eu acho, condições de quebrar esse ciclo e passar para uma nova etapa se eu percebo a origem do problema, por que eu sinto o que eu sinto, qual é a energia que influencia no que eu sinto, como é que eu resolvo o problema, porque eu conheço a causa do problema, de onde é que vem a energia, como ela foi proposta, qual é a intenção da energia, o que ela está causando em mim ou nos aparelhos ao meu redor. Então todo esse contexto teórico me ajuda a entender o problema, mas não a resolver o problema. Então eu passo para a segunda etapa de analisar o texto racional e trazer para a minha vida pessoal e dizer, peraí, se o racional superior me pede união, paz e amor, nesse texto específico ele me mostra qual é a condição que eu me encontro de bicho racional, então ele me classifica naquele ponto de vista.
Será que não existe um outro ângulo? Então eu faço uma leitura de um outro texto, em um outro capítulo, que ele me aponta que eu sou o bicho racional, porque a categoria que eu me encontro é de bicho, dividido em duas classes. Então, ele me aponta, não, eu estou na categoria de bicho, dividido em duas classes, mas por que eu estou dividido em duas classes? Entender a teoria não significa praticar. Eu ainda continuo agindo como bicho. Então eu percebo nesse conhecimento, nessa parte teórica, que eu entendo a origem do problema. A origem do problema é um fundamento eletromagnético que influencia no meu campo eletromagnético, que influencia nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas emoções, o que demonstra o meu equilíbrio. O meu excesso de leitura não ajuda na minha condição de equilíbrio racional. Então eu preciso localizar o problema, entender o contexto do problema, a fonte do problema, para que eu possa curar o problema. É como quem tem uma doença e o resultado dessa doença, um dos resultados é dor de cabeça, e eu só percebo a dor de cabeça, mas não a doença. Uso um comprimido para impedir que a dor de cabeça continue, então eu resolvo o problema de uma forma superficial, remediando o problema, mas não resolvo o problema verdadeiro, que é a doença que se esconde, causando a dor de cabeça. Então, se a minha desordem, se o meu desequilíbrio de união, paz e amor não me permite unir, porque me classifica como melhor e o outro como pior, de um grupo como melhor e o outro como pior, de um ser humano que é de direita e eu que sou de esquerda, ou ele que é de esquerda e que é melhor do que o de direita. Essas polaridades, esses extremos mostram claramente onde está o problema. O problema está na divisão, está no campo eletromagnético, está na falta de conexão com o mundo racional. Então a parte teórica eu percebo. E como é que eu uso essa parte teórica para entender que os conceitos políticos, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que são extremos, né? ou em alguns países que começaram a sofrer esses ataques extremos de divisão, que eu percebo que esse lado que eu escolhi, seja ele esquerda ou direita, nesse exemplo específico, quando eu percebo que eu faço parte de um lado e de uma divisão, quando eu entendo o problema e conheço a origem do problema, eu me afasto do problema e digo, não, agora eu não faço parte nem da direita nem da esquerda. E eu não fico alheio, nem contra, nem a favor dos lados. Eu entendo a origem de existir uma esquerda e uma direita. Eu entendo a origem de existir um pró e um contra, o bem e o mal, o dia e a noite, os opostos. Então eu já não interajo mais com os extremos, eu já não entro mais nas vibrações nem de esquerda nem de direita. Eu passei a entender e passei a vibrar e passei a mudar a minha conduta. Mudando o campo vibracional e mudando a ação vibracional e percebendo a origem do problema, eu começo a trabalhar esse conhecimento e trazer o conhecimento para a parte prática racional. E ao vencer essa parte prática racional, eu começo a vibrar a energia de um corpo em transição, de uma fase em transição. Então já não sou mais teoria, já não sou mais papagaio, repetindo as coisas como são, repetindo textos literais como estão, sem entender a razão do texto. Como afirma o dono do livro Racional Superior, repete o que está no texto, o que está no livro, mas não sabe o que está dizendo. Fecha o livro, esquece o que leu. Então ali ele classifica o leitor, ele classifica o papagaio e ele classifica o estudante e começa a atribuir as dificuldades, que são as responsabilidades de conhecer. Porque quem se conhece sabe o que faz, quem se conhece sabe a origem de tudo e de todos. Então, por saber e errar sabendo, começa a pagar dobrado, porque tem conhecimento de causa, tem conhecimento do efeito, tem conhecimento da origem, passou da parte teórica e começa a agir na responsabilidade da parte prática. Deveria não ser contra, deveria ser a favor, deveria ser unido, mas é desunido, deveria ser fraterno, mas é inimigo, deveria ser pró, mas é contra, deveria estar unindo, mas está dividindo, deveria estar raciocinando, mas está pensando. Então esse peso aumenta
À medida que você aumenta o seu grau de conhecimento, esse grau de conhecimento pesa nas consequências das suas ações, porque tem conhecimento do certo e age errado porque quer. Então essa narrativa toda é para dizer que o livro Universo em Desencanto é um conhecimento, e a razão desse conhecimento é uma classe que decidiu esquecer aquilo que sabia, porque isso foi uma decisão pessoal, individual, através desse livre-arbítrio, né, que eu considero, por exemplo, num exemplo bem prático, entregar um carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos na mão de uma criança de 5 anos, um cartão de crédito internacional para ela e uma garrafa de álcool. Ou seja, você não tem noção do que está fazendo, não tem noção do carro, nem do dinheiro, nem da bebida, nem da consequência que isso tudo leva. Quando ele nos trata como infante, e aí vem a tradução e vem a revisão da palavra, ele deixa bem claro o tipo de ser humano que ele lida. Infante, infantil, aquele que diz que sabe, mas não sabe, e que mostra com as suas ações que nada sabe, porque se soubesse não agia como age. Diz que é adulto, diz que é maduro, mas cria uma arma de destruição e argumenta no Senado, no Congresso, nos fóruns internacionais, nas reuniões internacionais, que está disposto a partir para uma guerra nuclear, esquecendo que ele, autor da proposta, será o primeiro a ser extinto. Ele e os dele, os amigos, os familiares, todos aqueles que ele conheceu durante uma vida. Então, o infantil, na verdade, não é a criança de 5 anos. O infantil é este adulto que tem plena convicção e conhecimento do prejuízo que ele está causando a si e ao próximo. Então, essa questão de olhar as palavras como elas são, elas não nos colocam em condições superiores ou de professores ou de gurus ou de novos líderes da cultura racional. Na verdade, elas nos colocam na posição de extremamente ignorantes para mostrar que você verdadeiramente nada sabe. E quando você passa a deixar o lado mecânico da leitura e dizer que você leu 1 livro, 21 livros, 1000 livros, 16.000 livros, você se torna cada vez mais ignorante à medida que você aumenta a sua quantidade de leitura e o seu entendimento diminui. À medida que você aumenta o seu conhecimento de causa e efeito, e as suas ações e práticas são contrárias àquilo que você propõe. E quanto mais você propõe coisas boas, quanto mais você propõe a visão, a mudança, o avanço da fase, mais você nota que aqueles que deveriam estar a favor da fase racional estão contra a fase racional, causando inimizades, conflitos, ambições e usando a sua vaidade como arma principal e fundamental para a destruição de si e do próximo. Porque ele diz: se eu não faço, ninguém o fará. Se eu não conheço, ninguém conhecerá. Se eu não pratico, ninguém praticará. O importante é entender que o conhecimento não vem em parceria com a prática. O conhecimento é parte que ativa a sua consciência para que você possa perceber os problemas. E esses problemas estão, primeiramente, devido à posição dos olhos, olhar para fora, para o próximo, para aqueles que te cercam, porque errado é sempre o vizinho, errado é sempre aquele que está longe de você, errado é sempre o outro, e você, como sempre, sempre certo. Então essas análises precisam ser feitas em ângulos diferentes, em pontos diferentes, olhando à esquerda, olhando à direita, olhando de cima para baixo, olhando de baixo para cima, para que possamos perceber a realidade dos fatos. É importante ler um capítulo e perceber que o capítulo não contém toda a história da cultura racional. É importante ler as palavras e entender o que as palavras verdadeiramente têm a dizer. Cleopan Thomas. A questão é que o racional superior traz formas diferentes de nos educar e, infelizmente, se essa forma tão complexa e tão completa fosse o suficiente, esses e essas que estudam há 5, 10, 20, 30 anos já teriam mudado. E quanto mais sabem e quanto mais estudam, pioram.
ficam piores. Por quê? Porque tem conhecimento de causa, a responsabilidade aumenta à medida que os seus erros persistem. Sabem que estão errados, persistem no erro. Sabem que estão dividindo, mas persistem no erro. Sabem que estão criticando, mas persistem no erro. Importante é perceber que o autor verdadeiro das ações não é diretamente responsável por suas ações. Haja vista que a responsabilidade das ações consiste naquele que as carrega, naquele que as cria. Se o ser humano tem por influência o pensamento, a imaginação, o sentimento, o desejo e a vontade, e estes são agentes externos que sofrem influências externas, e dependendo do grau de influência externa que esse ser humano carrega, ele tem menos e menos responsabilidade nas suas ações. Poderíamos dizer que um adulto plenamente consciente tem mais responsabilidade do que um adulto plenamente embriagado. Podemos dizer que aquele que sabe mais tem mais responsabilidade do que aquele que sabe menos. Mas qual é o grau de influência energética ou astrológica ou, digamos, espiritual ou, digamos, biológica para que você seja 100% responsável por suas ações? O que leva você a achar que um conhecimento de união, paz e amor justifica a sua discórdia, o seu ódio, o seu motivo pessoal de querer crescer ou ser melhor, ou saber mais, ou ler mais, ou estudar mais? Porque esse mais é uma ação magnética. A vaidade, o egoísmo, a discórdia, a ganância, o ódio são ações e ferramentas magnéticas. Quando você se sente inferiorizado porque acha que alguém é melhor do que você, é uma ferramenta magnética. Quando você se sente melhor do que o próximo, superior ao próximo, é uma ferramenta magnética. Quando você acha que você está certo e o outro está errado, uma ferramenta magnética. Quando você faz um julgamento de A, de B ou de C, esquecendo quem está por trás de A ou B ou C, uma ferramenta magnética. Por exemplo, a esquerda e a direita. Na política, independente de quem seja, independente do país, o racional superior nos ensina: quem escolhe o seu governo é quem comanda a natureza, e quem comanda a natureza é a energia racional. No contexto do estudo do livro, quem escolhe o seu governo é quem comanda a natureza. Ora vejam, então se o governo de esquerda ou de direita está no poder, é porque a natureza assim determina. Quem escolhe o seu governo é quem comanda a natureza, e quem comanda a natureza é a energia racional. Ora vejam, então a energia racional comanda a natureza, que consequentemente comanda aquele ou esse governo, ação ou energia, para que possa assim influenciar uma nação e, através da influência, proporcionar esse ambiente caótico de lapidação para que todos possam perceber a realidade dos fatos. Porque o ser humano, na zona de conforto, não consegue perceber absolutamente nada. Citei eu hoje na minha conversa rápida e pessoal, do lado de cá, que a visão de Siddhartha Gautama, o Buda, e a visão de Francisco de Assis são visões interessantes do desprendimento completo e complexo material. Então pergunto eu a você, antes desse nosso bate-papo entrar na linha de estudo racional, que aqui não temos a intenção de saber mais ou menos, ou ditar regras, ou criar novas modas, ou talvez até mesmo provar quem é melhor ou pior, eu digo aqui para você: se você tivesse na condição de Siddhartha Gautama, e fosse um príncipe, tivesse um castelo e tivesse todo o conforto do mundo, você teria coragem de abandonar o seu castelo, a sua cama, o seu conforto e a sua alimentação, para morar na rua, dormir no chão, não ter o que comer ou beber, não ter o que cobrir ou vestir, e abandonar a sua vida durante vários anos, passando fome, passando dificuldade, beirando a morte, e nunca voltar ao seu castelo, sabendo que poderia voltar a qualquer momento? Você teria evolução e equilíbrio para abandonar a vida material e viver a vida espiritual da forma composta, vivida e oferecida por Siddhartha Gautama? Você teria menos, muito menos, na comparação de Francisco de Assis, de ter uma casa, uma certa riqueza, um conforto.
uma cama tranquila, confortável, roupas de alta qualidade, escravos trabalhando para você ou servos, como queiram, servindo às suas vontades para abandonar inclusive a sua própria roupa do corpo e sair nu para viver de caridade, dependendo de alimento e de doações para viver? Teria coragem de andar descalço? Teria coragem de viver sem absolutamente nada e encontrar o inverno europeu, que é tão cruel, e tentar viver nas condições que ele viveu? Você vê que o conhecimento e a prática são absolutamente distintos, mas quem define isso é o racional superior, dizendo: Francisco na terra andou, sucumbiu e se salvou, furos do abalo da terra, quem anda perde as pernas, correndo luzes apagadas, correndo sem ver nada. Então ele diz que, quando ele diz que Francisco de Assis na terra andou, sucumbiu e se salvou, do amor puro de Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis, dócil de amor, não conhece sequer ao menos ciência de qualquer cor, analfabeto legítimo das cores do Senhor, que na terra sufragado, sofrendo por amor, amor eterno possuído? Eu tenho esse texto na minha cabeça porque é um texto que eu gosto. Eu peço perdão pela microfalha, porque eu realmente não sei exatamente como está, mas eu tenho uma noção quase que 90% do texto, que a meta e o entendimento da percepção de Francisco de Assis sobre o amor verdadeiro e o valor das coisas, que elas não estão nos bens materiais ou na vida material, mas sim na essência da vida, na fonte da vida, que é o amor, que é a fraternidade, que é a humildade, que é a simplicidade, que são os valores que antecedem o conhecimento. Veja bem, porque ele diz: dócil de amor não conhece sequer ao menos ciência de qualquer cor, já botou o ângulo de ignorante, analfabeto legítimo nas cores do Senhor, porque não tem nenhum entendimento bíblico nem de Jesus, mas que naquela linha racional ele já tem um entendimento espiritual, na percepção de que a vida e a natureza é muito mais importante, que a formiga é tão importante quanto o elefante, que a pedra é tão importante quanto o ser humano. A percepção dele, o desprendimento é tão grande que a vida material que ele tinha acaba perdendo sentido. Então ele traz a prática primeiro, e essa prática e a relação de sentimento vibracional, a vibração que Francisco regeu, traz essa percepção de sucumbir e se salvar. Francisco na terra andou, sucumbiu e se salvou. Veja bem, na referência que eu aqui trago, que é textual e é racional, ela mostra que o amor racional ele é superior às condições do conhecimento material. Veja que mesmo sem conhecimento, tanto dos homens quanto da própria religião proposta nessa história, ele consegue transcender essa questão espiritual, ele consegue transcender a questão material e conseguiu alcançar a referência de se tornar um ícone na cultura racional. O racional superior se apresenta na primeira etapa, na primeira parte da mudança de fase racional, a partir de 1935, como Francisco de Assis. É uma grande referência para todos nós, pela simplicidade, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, pela lealdade. É um ser humano que realmente merece essa atenção como referência do astral superior. O astral superior traz isso já no início da cultura racional, essa transição entre obras-primas e os primeiros cadernos racionais. Ele traz aí no guia, em primeiro lugar, as características de um racional. O racional vem trazendo isso nesse comportamento e na linha racional, que não adianta você andar na comunidade racional e vestir a camisa e ter o livro e ler 16 mil livros se a sua conduta ela é incompatível com o livro. É claro que ele não exige perfeição. Ele diz que se viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. Então não somos nem puros, nem limpos, nem perfeitos, nem santos. Então por esse motivo não somos melhores do que ninguém. Não há esse ou essa que possa apontar que é melhor do que alguém. E quando a gente fala do contexto geral, a gente faz uma análise crítica, real, assim como o autor nos faz, uma análise às vezes dura com relação à nossa própria natureza, é para que possamos despertar, e para despertar é necessário um banho de água fria para poder nos posicionar e apresentar aonde estamos. Então, ao ler o livro Universo em Desencanto dezenas ou centenas de vezes, você percebe que
Você leu centenas ou dezenas de vezes, mas mal sabe explicar o que está no livro. Então, eu acho que essa é a proposta, é esse o argumento, é esse o objetivo. Não é ensinar cultura racional, porque o livro assim já faz. Não é ser melhor do que ninguém, porque melhor mesmo é o racional superior para nos educar, para nos ensinar o caminho e a direção. Eu não acredito que fazendo críticas duras à comunidade, isso é algo que deva ser visto como negativo, mas que deva ser observado e analisado como ponto positivo, que é aquilo que nos avisa, quem avisa amigo é, para que possamos ainda em tempo, ainda em vida, corrigir os nossos crimes, os nossos erros. Portanto, se você erra porque quer. Se você não quer ouvir os seus erros, eu compreendo. Se isso não é bom aos seus ouvidos e você prefere viver numa bolha, numa fantasia, numa realidade paralela, onde você acha que você age da forma racional, mas que lá no fundo você sabe que não é racional, então você terá essa condição, através desse banho de água fria, de perceber: calma, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, eu sei o certo e o errado, e eu preciso realmente de ouvir aquilo que é certo e o que é errado. O certo é união, paz, amor e fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do seu raciocínio. E para que isso aconteça, é necessário a leitura, a ligação com o mundo racional constante para desmagnetizar e poder te ajudar a perceber a cultura racional. Ao desmagnetizar, começa os seus estudos para tentar entender a proposta da cultura racional. Ao entender a proposta da cultura racional, começa a trazer para dentro do seu eu, para dentro de você, esse conhecimento e começa a perceber que a necessidade da mudança, ela se faz ainda mais forte e mais presente à medida que você vai evoluindo. Quando você acha realmente que chegou na condição de entender e perceber e buscar a prática, vai perceber o quão difícil é praticar aquilo que se fala. Portanto, eu, que argumento tanto e converso tanto sobre as questões racionais, percebo no meu ser, a dificuldade que é ser racional vivendo entre bichos racionais. É muito mais fácil ser racional entre racionais. Muito mais fácil ainda se todos os racionais compactuam com as mesmas coisas que eu compactuo, se eles gostam das mesmas coisas que eu gosto, se eles concordam das mesmas coisas que eu concordo. À medida que eles discordam daquilo que eu acho, que eles fazem o oposto daquilo que eu gosto, então eu percebo que é muito mais difícil ser racional vivendo com bichos do que ser racional vivendo com racionais. Por exemplo, se você acredita na esquerda e você é de direita, acredita na direita, você sente dificuldade de compactuar com o outro lado. As ideias do outro lado são extremamente contrárias àquilo que você acredita. E por serem extremamente contrárias ao que acredita, elas afetam, elas agridem, elas entram em conflito com a sua escolha, com a sua opinião e com a sua personalidade. E se por acaso os princípios maiores às suas decisões políticas, quer sejam de esquerda ou de direita, fossem apontadas por alguém que está acima da esquerda e da direita, dizendo para você que a sua opinião está errada e o certo é o outro lado, como você ficaria? Sobre esses argumentos, quando você descobre que você é o errado e certo é o outro, isso tudo muda de aspecto. Isso tudo muda para que você possa entender e perceber que, na verdade, você sempre foi o lado errado. Certo era o outro. Então isso muda aquela ideia de que você está sempre certo e errado é sempre o outro, e passa a perceber que talvez o outro esteja certo e você seja o errado. Será que há um questionamento racional falando dos assuntos racionais que você está às vezes errado, às vezes certo? Será que você percebe nesse momento que você está errado, que você é capaz de se desculpar com aquilo que você faz de errado? Será que você tem a humildade e a simplicidade de não só reconhecer para si e calar, mas de expor os seus erros? Será que você teria essa capacidade de enfrentar aquilo que você mais encontra dificuldade, que seriam os opostos políticos, por exemplo? E se retratar ao outro lado dizendo que aquilo que você sempre achou que estava errado estava certo? Será que quem escolhe seu governo é quem comanda a natureza, e quem comanda a natureza é a energia racional, e você, por perceber que quem comanda o governo é a energia racional,
E por você ser contra o governo, você não estaria indo contra a energia racional? Ou estaria a favor da energia racional? Essa questão política, ela não é uma opinião política. Essa questão política é um questionamento sobre coisas que você acredita estar certo ou não. Então entenda que tudo está certo por um certo ponto de vista, porque a fase é racional. Ao mesmo tempo, tudo está errado por um certo ponto de vista, porque o avanço do livre-arbítrio e do alfabeto artificial nos levou à condição X, Y, Z. É importante entender o cenário, é importante ver os lados, é importante se afastar para ver o amplo, que os problemas do Brasil, na verdade, não são problemas do Brasil, são problemas mundiais. Os Estados Unidos também passam pela mesma divisão radical. A Inglaterra também passa, então esse problema que era Brasil passa a ser um pouco menor ao ser comparado com 2, 3, 5, 10 países. Quanto mais o conhecimento aumenta, mais o seu entendimento aumenta, você passa a perceber que os conflitos existenciais, os conflitos de opinião, de raça, de cor, de sexo, de religiosidade, passa a ter uma visão diferente. O seu entendimento muda, as suas ações mudam, a sua vibração muda. E quanto mais você sabe, maior aumenta a responsabilidade e a cobrança nas suas ações. Porque quem erra paga dobrado. Sabendo do erro, você paga o dobro. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo falando sobre o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Então aqui eu justifico, antes que alguém tenha esse direito de dizer que eu me tornei um novo guru, ou que eu sei demais, ou que eu quero ser melhor do que alguém. Não, eu estou aqui apresentando um exercício baseado naquilo que eu estudo, para que esses ou essas que tenham interesse em estudar e perceber aquilo que está precisando estudar, como diz o Racional Superior, nos pontos de vista que tem maior dúvida, então você pode voltar lá e rever. Por exemplo, um dos assuntos mais interessantes, que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, né, o capítulo Os Fluidos, ele traz o assunto da sombra do antes do ser. Essa questão, ela não é só complexa e profunda, mas ela traz toda a trajetória da criação humana, da formação do vírus racional, da formação do corpo racional, da projeção da imagem visível eletromagnética, da composição da formação energética que traz o aparelho, fazendo comparações visuais entre a sombra, a projeção, e o terceiro elemento, que é o Sol, que traz a luz e projeta a sombra. São segundos de um capítulo incrível, e esses segundos explicariam horas e horas e horas de texto racional. É por isso que é importante entender aquilo que você estuda. Eu acho que ninguém tem condição de dizer que sabe mais ou sabe menos. Isso quem tem que decidir é o racional superior. Mas é importante que você saiba como você reagiria quando a pergunta chega para você. Então, se você hoje estivesse num podcast ou numa entrevista, ou fosse falar sobre cultura racional na rua e alguém abordasse você, será que você tem esse preparo para falar de cultura racional? Será que não seria interessante você abordar alguns outros assuntos que você é tão melhor do que outros? O que você pode fazer para melhorar isso? Então, a proposta desse programa não é ser melhor, não é saber mais ou dizer quem sabe mais. A proposta é que você possa revisar as suas próprias perguntas e as suas respostas. Então, esse programa, por enquanto, até a gente fechar o primeiro volume, se trata do primeiro volume da obra, um livro magnífico que você só entende depois de ler muitos e muitos livros. Quando você volta para ele, ele tem uma visão e uma imagem absurdamente profunda e diferente. Então, eu falei no programa anterior que eu ia passar as respostas, eu tenho as respostas, mas eu acho que é melhor que você mesmo perceba as respostas, que você mesmo busque isso, e é legal que você externe a sua opinião, que você escreva aquilo que você entendeu, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Eu não acho errado você dizer uma coisa que é certa ou errada e se sentir até constrangido ou de não querer externar. Se você quiser mandar no privado, pode mandar. Se você quiser conversar comigo sobre o assunto, não que eu saiba mais ou menos, mas só conversar sobre o assunto, a gente pode conversar. Se você quiser pesquisar no livro junto comigo, a gente pode conversar sobre isso no privado ou aqui no YouTube. Se você está falando comigo
pelo YouTube não me conhece lá no Facebook, escreve aí para mandar o link do Facebook, eu mando para você o meu link e você conversa pelo bate-papo lá comigo. Eu acho que é super importante que a gente perceba o nosso papel na comunidade. Somos o quê? Estudantes de cultura racional. Não há professores, nem pastores, nem gurus, nem mestres, nem chefes, nem guias. Aqui a categoria de estudante de cultura racional. Ninguém aqui é leitor, porque de leitura eu acho que a gente já tem o suficiente. A gente está precisando mais de ação, de mudança. A fase já está em vigor já faz um bom tempo e a gente precisa realmente avançar. Eu estou aqui encerrando esse assunto e entrando na parte mais interessante, né? A parte interessante é revisão de conhecimento racional, baseado nos livros do Racional Superior. Então, toda vez que ele abordar a palavra texto, é o capítulo em si. Então, se eu falar, como eu botei agora, a primeira pergunta, quais são as fontes de vida humana de acordo com o texto, é de acordo com o texto do Racional Superior, de acordo com o capítulo, porque não cabe muito, né, texto na tela, então a gente tenta espremer o máximo possível. Então, cada vez que o painel mostrar a palavra texto, você já entendeu. As perguntas as respostas A, B, C e D ficam aí por sua conta, você pode externá-las no bate-papo, pode escrever aí ao vivo, pode mandar as respostas depois que você assistir ao vivo. A pausa dos 30 segundos eu vou reduzir um pouquinho para não ficar muito longo o programa. E a gente começa a contar agora. Eu vou deixar aqui o tempo e fazendo a primeira leitura e as respostas. Você já deve ter lido aí durante esse tempo todo. A gente continua dessa forma. Mais uma vez, boa noite. Agora são, para mim aqui, 00:51. Para você deve ser aí um horário também tarde. Mas eu deixo com você essa diferença de fuso horário mais para a gente poder conversar como é maravilhoso esse trabalho, porque tem me ajudado a entender mais. Quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Então é bom para mim, bom para você, assim eu espero. E se você se sente à vontade para dizer aquilo que você quiser dizer, seja positivo ou negativo, se você concorda ou discorda, não tem problema nenhum, pode escrever aí. Eu estou aqui para isso mesmo, para tentar ajudar a comunidade, e essa é a minha contribuição, é a contribuição que eu posso fazer, e esses assuntos, esses questionamentos só servem para nos ajudar. Então ficamos sem ainda as respostas do primeiro programa, mas vamos seguindo aqui com as perguntas do segundo programa. Começando agora então, quais são as fontes da vida humana de acordo com o texto? A vida humana depende exclusivamente do fluido da água e de mais nada. B, o Sol, a Lua e as estrelas sozinhos fornecem os fluidos necessários para a existência humana. C, a vida provém exclusivamente dos fluidos magnéticos e elétricos presentes na atmosfera. D, os fluidos da terra, da água, dos vegetais, dos animais, do Sol, da Lua e das estrelas são essenciais para a vida humana. Resposta A, B, C ou D. Eu estou com esses efeitos aqui, esses efeitos do PowerPoint, eles atrapalham, às vezes a gente tem um pouco de pressa e ele às vezes complica um pouco, né? Isso não é resposta não, tá? Não acredita que essa luzinha acesa é a resposta, porque na verdade eu tenho aí essa apresentação em PowerPoint, ela deveria estar como se diz? Deveria estar em PDF, era muito mais fácil, né? Vamos tentar então ver se eu consigo a segunda aqui. Deixa eu fechar isso, acho que vai ser mais fácil eu acelerar.
agora que eu já fiz essa apresentação dessa forma, fica um pouco mais difícil eu tentar mexer aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Vai ser um pouco mais rápido eu clicando no PowerPoint. E aí eu maximizo de novo, né? Vamos ver se ele deixa ajuda aí. Como a visibilidade da Lua muda de acordo com o texto, né, do Racional Superior. Como é que a Lua muda, a visibilidade da Lua? Então a A muda devido à sombra da Terra sobre ela, criando diferentes fases. A visibilidade da Lua muda com as estações, essa é a B, tornando-se mais visível no inverno. A C, sua visibilidade muda devido à sua forte ação magnética, que varia conforme transmite radiação. E a D, mudanças na visibilidade são causadas por condições atmosféricas na Terra, afetando nossa percepção. Como a visibilidade da Lua muda de acordo com o livro Universo em Desencanto. A, B, C ou D? Eu estou com a sensação de que eu avancei uma tela, porque para mim ele diz 8 e não é 8, deveria ser número 2, né? Então estou um pouco preocupado, vou tentar voltar aqui. Enquanto você pensa aí, essa é a número 2 de fato. Não é, era 8 de fato. Então voltei lá, vamos voltar, perdão aí no meu problema com a minha apresentação de PowerPoint. Vamos à primeira de novo. A primeira eu já falei, que quais são as fontes da vida humana de acordo com o texto. Essa eu já falei. E aí vamos à segunda, que eu vou ficar de olho agora aqui no meu número do PowerPoint. E a segunda diz, na verdade, qual é a essência dos fluidos de acordo, né, conforme descrito no livro Universo em Desencanto. Qual é a essência do fluido? Os fluidos são entidades vivas que causam e afetam a existência material. B. Fluidos são meras representações simbólicas sem efeito real na vida. C. Fluidos são elementos estáticos sem impacto no mundo material. D. Fluidos representam mitos antigos sem conexão com a ciência moderna. Qual é a essência dos fluidos, conforme descrito no livro Universo em Desencanto? A, B, C ou D? Vamos para o próximo texto. Se você quer escrever a tua resposta, aí pode escrever, não tem problema nenhum, isso até ajuda, na verdade. Quanto mais você escreve no YouTube, mais você ajuda outras pessoas a alcançarem essas perguntas e respostas, né? Pergunta número 3. Como os fluidos se relacionam com o conceito de vida na narrativa do livro Universo em Desencanto? A vida é apresentada como um processo puramente mecânico, com fluidos agindo como meros lubrificantes. B. A narrativa sugere que a vida poderia existir independentemente de fluidos, com fluidos desempenhando um papel mínimo. C. Fluidos são contribuintes insignificantes para o conceito de vida e são ofuscados por elementos mais sólidos. D. Fluidos são retratados como fundamentais para a existência e manutenção da vida. Como os fluidos se relacionam com o conceito da vida na narrativa do livro Universo em Desencanto? Escreve a sua resposta aí no bate-papo, isso ajuda na visibilidade, principalmente se você estiver vendo o vídeo depois do ao vivo, né? Aí você ajuda demais na questão de crescer a visibilidade do vídeo. Quando você compartilha o vídeo também, a mesma coisa, então
podendo escrever e compartilhar, é muito bom. E curtir, óbvio, né? Vamos à próxima pergunta de número 4. Hoje a gente vai até a pergunta 15. Eu achei que foi longo fazer 20 perguntas. Então, a pergunta número 4 é: que analogia usada no texto para descrever a invisibilidade e poder dos fluidos? Resposta A: são fluidos comparados à força invisível da gravidade, constante, porém não vista. Resposta B: fluidos são comparados ao vento, invisível ao olho, mas poderoso e palpável em efeito. C: o texto compara fluidos a ondas sonoras, invisíveis e muitas vezes não percebidas. D: fluidos são agora o meu português travou, né? Analogizados aos raios de luz, não vistos até revelarem o mundo ao nosso redor. Perdão pelo meu péssimo português, como dizia uma antiga irmã minha que disse que eu tinha que melhorar o português. Está aí a prova que realmente não é tão bom. Que analogia é usada no texto do racional superior para descrever a invisibilidade e poder dos fluidos? A, B, C ou D? Analogizados, exercício de fala, exercício de pronúncia em português. Analogizados. Eu que falo rápido, às vezes as pessoas me perguntam, né, quando me ouvem os meus áudios, que eu faço para acalmar, eu faço no tempo de fala do racional superior, porque é uma mensagem através, né, do racional superior, e o seu aparelho Manuel Jacinto Coelho ditando era algo muito tranquilo, muito calmo. Então a minha fala na leitura racional é muito pausada e calma, porque assim é a mensagem, e nos ajuda a uma reflexão também, nos momentos mais difíceis, por exemplo, quando eu estou na rua ou preocupado ou tenso com coisas da vida material, eu ouço e me acalmo. Mas quando eu falo, eu sou extremamente acelerado, eu falo rápido, eu penso rápido. Então, quem acompanha o programa e vê as diferenças acaba notando que as mensagens têm um tempo e um tom, e a fala e os argumentos têm outro tempo e outro tom. Então, quando eu falo rápido, no caso de analogizados, a palavra quase que eu atropelo, porque eu não tenho essa calma para falar, né? Bom, próxima pergunta é a pergunta de número 5, de 15, então é bem pequeno o programa hoje. Vamos à pergunta: qual é a dualidade dos fluidos conforme retrata a narrativa do livro Universo em Desencanto? Qual é a dualidade dos fluidos conforme retratada a narrativa do livro Universo em Desencanto? A: os fluidos são ou totalmente benéficos ou completamente prejudiciais, sem meio termo. B: a narrativa sugere que os fluidos existem apenas em uma forma positiva, realçando a vida. C: os fluidos são descritos como tendo aspectos tanto positivos, bons, quanto negativos, ruins. D: todos os fluidos são retratados como neutros, sem impacto, no âmbito moral ou físico. Resposta A, B, C ou D. Qual é a dualidade dos fluidos conforme retratada na narrativa do livro Universo em Desencanto? Escreve aí a sua resposta. Aproveita para ajudar a curtir o vídeo, porque curtindo você aumenta o alcance do canal, ajuda o vídeo a alcançar outros estudantes e ajuda também a você a perceber que a gente precisa trabalhar em conjunto, trabalhar a união, para que a cultura racional tenha a sua posição e a sua justa posição na sociedade brasileira, né? De visibilidade, de respeito, que não se trata de uma religião, mas sim de um conhecimento.
Próxima pergunta, pergunta de número 6, de 15. Nós temos aí o porquê os corpos renascem na Terra. Veja bem que a palavra é renascer e não reencarnar. Então, por que os corpos renascem na Terra, de acordo com o texto? A, devido a um ciclo contínuo de nascimento e morte, não relacionado a quaisquer forças cósmicas. B, devido à lei cósmica de atração e repulsão, sem qualquer influência de corpos celestes. C, porque os corpos estão presos em um ciclo de karma que dita seu retorno à Terra. D, devido às sementes do Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e plantas, que são sempre as mesmas. Resposta A, B, C ou D. Porque os corpos renascem na Terra, de acordo com o livro Universo em Desencanto. Não sei se todos têm essa vontade de interagir ou de escrever. Alguns acreditam que vendo o vídeo sem curtir e sem escrever mantém a sua anonimidade, né? Mas eu respeito também isso. Então, se você não quiser interagir, não quiser curtir ou escrever, também não tem problema nenhum. Eu sei que o vídeo geralmente tem... Os vídeos, né, tem uma projeção muito grande em termos de visualização. As pessoas veem o vídeo, mas a grande maioria, 90%, não interage, mais até de 90% não interage, mas eu consigo acompanhar o crescimento durante o vídeo, né, e quanto tempo as pessoas se atentaram às perguntas e quem realmente acompanhou até o final, né, os programas. E esse programa de perguntas e respostas é uma visão bem diferente, né? Então eu acho que valeu a pena a gente trabalhar dessa forma. Próxima pergunta, 7 de 15. Qual é, vamos à nossa tela lenta aí, qual é o principal sustento do Sol de acordo com o livro Universo em Desencanto? Essa é maravilhosa. O Sol. Eu amo essas questões de astrofísica e isso é muito interessante para a gente praticar e olhar as coisas por um outro ângulo, né? O Sol se alimenta da força gravitacional de planetas e Lua. B, sustenta-se através da absorção de poeira cósmica e detritos. C, seu sustento é derivado do aroma dos gases arquidoféricos. D, o sustento do Sol é natural, derivado de seu próprio movimento. Pergunta para a resposta A, B, C ou D. Qual é o principal sustento do Sol de acordo com o texto? Resposta A, B, C ou D. Eu amo esse assunto, eu amo essa pergunta. Eu acho que ela nos ajuda a perceber os mínimos detalhes do capítulo onde ele apresenta... Quase que eu falo. Quase que eu falo. Porque eu falo do capítulo, mas o capítulo ele se encontra no amarelo, entendeu? Nos amarelos. Então, se você já tem conhecimento dos livros amarelos, já o próprio capítulo ele ajuda na resposta, né? Próxima pergunta. Nosso exercício é maravilhoso, ele é para ajuda mesmo, então percebam que a minha felicidade de estar compartilhando esses trabalhos racionais, meu compromisso com a comunidade racional é ajudar a comunidade a crescer, e eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade quando a gente sabe, para ensinar. O racional superior nos pede isso, né? Para falar daquilo que a gente sabe, e inclusive até capítulos mais específicos ele fala sobre isso, né, que a gente está fazendo aqui agora. Eu sei da responsabilidade que eu tenho conhecimento e eu tenho recursos, então por que não fazer? Eu vou ser cobrado por isso, óbvio. Então eu me apresento aqui como uma ferramenta, como um pincel
na mão de um pintor. Eu não tenho nem intenção de ser o pintor, nem muito menos a obra, mas a ferramenta que ajuda no processo evolutivo. Então, se eu puder ajudar, eu assim me ajudo, e se eu puder trazer um pouco de alegria, eu assim me alegro, e se eu puder fazer um pouco de bem, eu faço a mim mesmo. Como a visibilidade da Lua, voltando aí na área de astrofísica, como a visibilidade da Lua muda de acordo com o livro Universo em Desencanto. A. Muda devido à sombra da Terra sobre ela, criando diferentes fases. B. A visibilidade da Lua muda com as estações, tornando-se mais visível no inverno. C. Sua visibilidade muda de acordo devido à sua forte ação magnética, que varia conforme transmite radiação. D. Mudanças na visibilidade são causadas por condições atmosféricas na Terra, afetando nossa percepção. Como a visibilidade da Lua muda de acordo com o texto? Resposta A, B, C ou D. Muito do capítulo aí que pega os fluidos, um pouquinho antes dos fluidos, então a gente pegou aí acho que uns 4, 5 capítulos, mais ou menos isso, eu não sei, porque eu não lembro. Eu fiz essas perguntas há 2 dias atrás, então eu já não lembro mais. A quantidade de atividade durante o dia e o tipo de atividade durante a noite, a gente acaba esquecendo do que fez há 2 dias atrás, então não lembro. Mas eu acho que é mais ou menos, 4 capítulos, se eu não me engano. E nós paramos depois dos fluidos, se eu não me engano. Então, como a visibilidade da Lua muda de acordo com o livro Universo em Desencanto? Próxima pergunta, para você que está aí acompanhando, seja bem-vindo. Bem-vindo ao canal. Se você não conhece a história do canal, tem muitos vídeos aí falando sobre isso. Trabalho que foi feito com muitos estudantes, a proposta de fazer uma TV racional. Infelizmente, ela acabou sendo embargada por um movimento político, mas ela continua aqui no canal, sozinho, mas trabalhando para a comunidade igual, sem intenção de ser melhor ou pior. Se você quiser participar da divulgação racional que a gente faz aqui, é uma divulgação racional que atinge pessoas do Brasil e do mundo, né, fora do Brasil. Eu estou precisando de divulgação racional para esse ano. Eu preciso de divulgação racional da seguinte linha: eu preciso de relatos racionais. Então, por favor, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, e deixa o seu relato, porque eu preciso transformar isso num trabalho que vai acontecer esse ano aqui na Europa, e é muito importante a tua participação. Eu sei que algumas pessoas não gostam de se expor, mas é importante. Então a gente conversa mais à frente sobre o seu relato. Tem alguma coisa importante para falar sobre a cultura racional, o que aconteceu na sua vida, a mudança que causou na sua vida. Isso vai ajudar muita gente, então eu realmente gostaria de contar com a tua ajuda. Perdão. A pergunta então agora é: qual papel a Lua desempenha em relação à Terra de acordo com o livro Universo em Desencanto? Veja bem, qual o papel da Lua que ela desempenha em relação à Terra de acordo com o livro Universo em Desencanto? A. Qual papel a Lua desempenha em relação, de acordo com o livro Universo em Desencanto? A Lua serve como refletor da luz do Sol, essa é a A, sem impacto significativo na Terra. A. B. Funciona como um estabilizador para a inclinação da Terra e não tem outras influências significativas. C. A Lua é descrita como um corpo magnético que influencia tudo na Terra. D. Seu papel principal é fornecer luz à noite, com efeitos mínimos no ambiente da Terra. Resposta A, B, C ou D. Tem um defeitozinho lá em cima que eu não vi, porque eu fiz rapidinho agora mesmo. É esse design, então acabou indo o erro junto. Mas a resposta A, ela começa lá no: a Lua serve apenas como, né? Então, qual é o papel da Lua com relação à Terra, de acordo com o livro Universo em Desencanto? Resposta A, B, C ou D. Próxima pergunta, 10 de 15. Estamos chegando quase no final. Para você que viciou aí no TikTok, nos 3 minutos
2 minutos, 1 minuto. Às vezes um programa que tem conteúdo racional, que precisa ser longo, claro, explicado, definido, para que não gere segundas opiniões, que ela seja muito bem esclarecida. Então a gente acaba passando desse padrão de coisas rápidas, de respostas rápidas e incompletas e de coisas vazias, né? Qual é a natureza dos seres invisíveis que residem no vácuo entre a Terra e o Sol? Um dos assuntos para falar sobre os seres invisíveis e deixar bem claro como funcionam as coisas, do meu lado, e a transparência, de todos os assuntos que englobam a cultura racional, os que eu mais gosto é a astrofísica, né, e a astrologia, e a influência dos planetas e dos astros. Eu adoro esse assunto. Eu tenho muito mais dificuldade, no meu caso, para falar um pouquinho de áreas positivas e negativas, que a gente é mais forte e mais fraco. Eu tenho uma certa fraqueza nessa questão energética, porque a composição e o esclarecimento das áreas, ela aparenta ser uma coisa, mas na verdade outros assuntos e outros capítulos elas deixam lacunas, e essas lacunas ajudam a você a entender a complexidade desses planos superiores. E o que eu achei interessante falar sobre essa pergunta e falar sobre um assunto que não está no primeiro volume, mas que está lá no Obras-Primas, que antecede a imunização racional e a cultura racional, mas que deixa uma melhor visão sobre essa questão aí. Então, qual é a natureza dos seres invisíveis que residem no vácuo entre a Terra e o Sol? Uma pergunta complexa. Eu nem acho que uma resposta tão simples possa ser assim definida A, B, C ou D, mas a gente ajuda complicando na resposta para que você possa perceber a complexidade de perguntas que podem aparecer no seu dia a dia, na rua, num programa de televisão, num podcast, e você está preparado para isso, né? Então, a resposta A é: eles são seres de energia pura, sem forma física ou substância. A resposta B: os seres invisíveis são descritos como superiormente deformados comparados aos habitantes da Terra. Resposta C: são espíritos etéreos sem conexão com o reino físico. E resposta D: os seres são puramente mitológicos, não têm base na realidade de acordo com a narrativa. Então, se você buscou aí, é por isso que eu digo, é difícil a gente falar sobre certos assuntos, principalmente com respostas rasas. Razão porque eu tenho algumas, digamos assim, para quem conhece a história do oitavo, do histórico, eu tenho alguns questionamentos com relação a algumas respostas rasas, porque elas podem gerar um mau entendimento, e realmente é difícil, né? É difícil falar sobre alguns assuntos. Eu poderia até dar um exemplo assim do Racional Superior mesmo, ele falando num programa de TV, no Hilton Franco, mas eu vou pular a minha conclusão para a gente usar isso em um momento mais adequado, né? Então, qual é a natureza dos seres invisíveis que residem no vácuo entre a Terra e o Sol? Resposta A, B, C ou D. Eu acho um assunto complexo. Eu ficaria aí dividido, porque são tantos elementos e tantas questões. Então, eu acho que a ideia é realmente para deixar você mais atento às menores e mais importantes palavras e sentidos, né, para poder explicar as coisas. Falando agora da pergunta número 11 de 15, quase no finalzinho já. Pergunta de número 11 é: como o mundo é dividido de acordo com o livro Universo em Desencanto? Pergunta complexa. Não dá para responder com A, B, C ou D, mas vamos tentar. A: em 3 elementos fundamentais, terra, água e ar. B: em 4 elementos, fogo, água, terra e ar, conforme as crenças antigas. C: em 7 partes, abrangendo tanto o físico quanto o metafísico. D:
em 5 elementos, incluindo o espaço, como o 5º elemento, além dos 4 tradicionais. Como o mundo é dividido de acordo com o livro Universo em Desencanto, primeiro volume da obra, seja bem específico, porque esse programa inteiro é sobre o primeiro volume, até mais ou menos um pouquinho depois dos fluidos. Resposta A, B, C ou D. Como é que você está se sentindo? Escreve aí. Qual é a sua opinião? Se você gosta do que você está vendo, se a gente pode melhorar. O que eu posso fazer para poder ajudar nesse exercício, né, de estudar o livro Universo em Desencanto. Se você acha que ajuda, isso se motiva a poder se preparar para uma conferência. A cultura racional é incrível, ela se encaixa tão bem em qualquer assunto e ela explica tão bem qualquer área da ciência que quando você começa a estudar qualquer assunto fora da cultura racional junto com o livro Universo em Desencanto, como é tão fácil explicar, sabe? Então, quando ele fala de universo, ele fala de ângulos e pontos de vista. Então, por isso que é difícil, às vezes, você dar uma resposta entre A, B, C ou D, mas é maravilhoso a gente praticar esse conhecimento profundo, né, de astrofísica do racional superior. A primeira vez que eu lidei com assuntos assim, eu comecei a perceber a importância disso, né? A importância da influência dos planetas na vida terrena. Para quem não está ligado à energia racional, óbvio, a influência de Marte, né? A influência dos astros. Então, eu acho super maravilhoso esse assunto. Próxima pergunta: qual é a chave para alcançar a imunização racional conforme o livro Universo em Desencanto? Vamos lá. Essa é outra pergunta que não dá para responder em A, B, C ou D. Eu acho que você concorda. Porque esse ângulo, no meu entendimento, como eu estou sendo bem específico aqui no primeiro volume da obra, até a primeira etapa do livro Universo em Desencanto, primeiro volume da obra, logo no início, a visão que ele dá é essa, né? Mas ele vai abrindo tantos ângulos que eu acho mais complexo você falar sobre isso. Mas vamos lá, qual é a chave para alcançar a imunização racional aí? Se você tivesse essas perguntas na sua frente, respostas, você diria A, B, C ou D. A. Enganjar-se em exercícios físicos diariamente para alinhar o corpo com elementos da natureza. B. Leitura diária e engajamento persiste com textos específicos para adquirir conhecimento. C. Isolamento e meditação na natureza para absorver diretamente as energias da Terra. D. Práticas ritualísticas para se conectar com as 7 partes do mundo. Essa pergunta, ela tem a intenção de provocar dúvidas, questionamentos para a sua resposta. Então, qual é a chave para alcançar a imunização racional? Resposta A, resposta B, resposta C ou resposta D? Você vê que eu diminuí o tempo de resposta? Porque assim você pode pausar o vídeo, analisar com calma, abrir o livro, fazer a sua pesquisa e ter a tua resposta aí. Querendo entrar em contato comigo no particular, a gente pode procurar o texto junto, achar qual é a resposta correta, por que a resposta está assim, para você poder entender a provocação, né? Para provocar você a procurar a resposta por um outro ângulo. Próxima pergunta, de número 13 de 15, falando sobre o livro Universo em Desencanto, especificamente dos cursos apresentados no livro Universo em Desencanto. O que representa um ser imunizado de acordo com o livro Universo em Desencanto? A. Um ser que alcançou a perfeição física e a imortalidade. B. Um ser consolidado em conhecimento, compreensão e no caminho certo para a felicidade. C. Um ser que possui poderes sobrenaturais sobre os elementos. D. Um ser que possui poderes sobrenaturais sobre os elementos, ali é erro, tá? Um ser que se isolou do mundo para viver em meditação perpétua. Essa é a D.
Isso ali, na hora de montar, agora eu fiz rapidinho, eu não revisei, como eu geralmente não reviso quase nada do que eu faço. Isso é uma falha, porque eu tenho o tempo muito curto. Então a D correta mesmo é um ser que se isolou do mundo para viver em meditação perpétua. Então vou voltar às respostas. A. Um ser que alcançou a perfeição física e imortalidade. B. Um ser consolidado em conhecimento, compreensão e no caminho certo para a felicidade. C. Um ser que possui poderes sobrenaturais sobre os elementos. D. Um ser que se isolou do mundo para viver em meditação perpétua. Provocando, mais uma vez, para que você perceba a complexidade de responder a assuntos racionais. Porque nessa pergunta e nessas respostas eu diria para você que cada uma dessas respostas tem um ângulo. Então, dependendo da forma que você usa esse ângulo, você vai ter uma resposta diferente. Então, assim, é difícil dizer assim o certo e o errado, porque eu confesso que se eu tivesse sido perguntado desta forma há uns 10 anos atrás, eu talvez ficaria dividido também, muito mais dividido do que hoje. Hoje eu falo tranquilamente com relação aos assuntos, porque eu pratiquei isso, né? Você vai estudando e vai ficando mais forte em alguns assuntos que eu era mais fraco, mas antes eu ficaria bem em dúvida, porque eu acho que esse ângulo e essa explicação, ser imunizado, é tão profunda, tão complexa aqui, e ela envolve tantos fatores, né, que a gente sabe, né, que envolve. Vamos para a próxima. Pergunta 14, você vê que ela é fácil, são perguntas fáceis, né, para você trabalhar. Então, a pergunta 14 é: qual é o destino do mundo e de seus seres sem a imunização racional, segundo o livro Universo em Desencanto? A. Eles continuariam a existir em harmonia com a natureza indefinitivamente. Resposta B. Eles evoluiriam para seres superiores com habilidades sobrenaturais. Resposta C. Eles estão condenados a sofrerem um ciclo de nascimento, morte e renascimento sem fim. D. Eles eventualmente transcendem a forma física para se tornarem pura energia. Isso é fruto do cansaço e do horário, né? A gente está beirando aí 1h, eu acho, não estou vendo aqui o horário. Então, a resposta é A, B, C ou D. Qual é o destino do mundo e dos seres sem a imunização racional, de acordo com o livro Universo em Desencanto? Pergunta fácil. A resposta não é tão óbvia, porque essa é a ideia, né? Que elas sejam complexas, às vezes parecidas, às vezes com pequenas diferenças, mas é uma pergunta fácil. Então, aí você pode dar a tua resposta sem medo, sem se preocupar, mesmo porque são ângulos, como eu falei, às vezes a resposta ela tem outros ângulos, ela pode ser reavaliada por outras perspectivas, né? Vamos agora à nossa última pergunta deste programa, que visa somente o estudo do livro Universo em Desencanto, sem ser melhor do que ninguém, ou saber mais, ou ser guru, ou ser mestre. Muito pelo contrário, mostra o grau de ignorância da nossa natureza, e quem a questiona ainda muito mais ignorante, porque é muito fácil dizer que leu os 1000 livros, né? Difícil é você realmente entender um livro. Eu já acho incrível isso, você entender um livro já é incrível, porque a cultura racional é tão profunda e tão complexa e tão maravilhosa que você estuda anos e anos o primeiro volume e ele continua te ensinando todos os dias. Então eu acho que isso mostra o grau de inteligência e de conhecimento do ser humano, na verdade, né? Então, para finalizar, o que se transforma, olha aí, o que se transforma após alcançar a imunização racional, no caso você, né? Com base na cultura racional. A. O corpo físico, seu corpo físico, se transforma de um ser de pura luz e energia. Resposta B. O fluido, o seu fluido,
que a essência do seu ser é levado de volta para a planície racional, seu lugar de origem. C. O próprio mundo se transforma em uma utopia onde o sofrimento e a dor deixam de existir. D. Todos os desejos e necessidades materiais são instantaneamente satisfeitos sem esforço. Essa eu acho extremamente provocativa, eu acho que é boa, porque ela faz você refletir sobre diversos assuntos da imunização racional. Então pergunta o que se transforma após alcançar, você alcançar, ou o ser humano alcançar a imunização racional, com base no livro Universo em Desencanto. Resposta A, B, C ou D. Se você achar que a resposta ela não é a suficiente, só escrever B ou C ou D, então você pode escrever a tua justificativa, dizer, não, eu acho que é A, eu acho que é B, eu acho que é C, ou eu acho que é assim, assado. Eu não vou dar dica, né, porque senão acaba ajudando aí inclusive prejudica, na verdade, né? Se você sofre essa interferência, você se prejudica. É bom que você analise outros ângulos e escreva, olha, eu acho isso, porém acho aquilo, né? Então isso é mais ou menos a dica do que eu acho que vale a pena a gente estudar. Mais uma vez, ninguém é melhor do que ninguém, então o motivo dessas provocações racionais de perguntas e respostas é somente perguntas e respostas, para que a gente possa reavaliar o quanto se sabe de cultura racional e o quanto não ainda sabemos e que precisa ser praticado. Obrigado pela sua atenção, carinho, respeito. Lembra aí que o seu irmão racional está aqui à disposição da comunidade racional para fazer o que for preciso e necessário para ajudar a avançar, para ajudar a evoluir. Então essa escola racional e esse estudo racional que não aconteceu, e essas cartilhas racionais e livros racionais que não aconteceram nos anos anteriores, né, da escola racional, fica aí o livro Universo em Desencanto como a sua escola, fica aí o racional superior como seu professor, e fica aí esse conhecimento maravilhoso como fonte da tua vida e do teu conhecimento e da tua evolução racional. Espero que eu possa ter ajudado. Um abraço a todos aí, uma boa semana racional, e a gente se vê na semana que vem com perguntas e respostas de número 3. Salve, salve.